no Corredor da Vitória, antigo endereço de tradicionais famílias da Bahia, este palácio guarda um valioso patrimônio de nossa história, de nossa cultura e da arte universal. No seu interior, repleto de riquezas, é possível desvendar sonhos e desejos e conhecer a intimidade de uma sociedade abastada de um passado não muito distante. Criado em 1918 pelo governo do estado, o Museu de Arte da Bahia ocupa há mais de 20 anos este majestoso edifício de linhas neocoloniais, erguido no local onde havia a suntuosa casa do rico negociante de escravos José Cerqueira Lima. Presciente do valor dos bens que abriga para o conhecimento das futuras gerações, para abrigar o seu acervo e oferecer mais conforto aos visitantes, o mais antigo museu da Bahia preserva mais de 15 mil objetos de arte numa ambientação moderna e dotada de inovações tecnológicas, temperatura controlada, sonorização e iluminação adequadas. Seu interior é enriquecido com obras procedentes de casarões demolidos, como esta magnífica portada em pedra de cantaria e sua porta em vinhático e jacarandá, entalhada há mais de 300 anos. Outros elementos embelezam o interior do edifício, como o corrimão da escadaria de entrada, esculpido no estilo barroco e confeccionado com seções da grade de comunhão da belíssima igreja de Santo Antônio do Paraguaçu. Os painéis de azulejos foram resgatados do imponente convento dos franciscanos do Iguape, no recôncavo baiano. No térreo, amplos salões são usados para exposições temporárias, com temas de interesse cultural e social. Nos amplos salões deste museu estão distribuídos preciosos objetos de arte dos mundos ocidental e oriental, importados ou feitos na Bahia entre os séculos XVI e XX. Seu acervo permanente foi constituído essencialmente pela reunião de duas grandes coleções privadas adquiridas pelo Estado da Bahia: a de Jonatas Abbott, em 1871, e a de Góes Calmon, em 1943. Nascido na Inglaterra e radicado em Salvador em 1812, onde se formou médico 8 anos depois, Jonatas Abbott conseguiu reunir mais de 300 telas de pintores europeus dos séculos 17 e 18 e de pintores baianos da primeira metade do século 19, que foram adquiridas pelo governo da província em 1871, incorporadas ao acervo do museu em 1925 e expostas como a primeira pinacoteca do estado 6 anos depois. Peças excepcionais do mobiliário fabricadas na Bahia nos séculos 18 e 19, porcelanas chinesas das companhias das Índias, cristais franceses, joias tipicamente baianas e belas imagens de santos provenientes da coleção do governador Francisco Marques de Góes Calmon foram adquiridas pelo governo do estado em 1943 e incorporadas ao acervo do museu, numa época em que os colecionadores cobiçavam raras antiguidades. Hoje, este palácio e este acervo perpetuam o bom gosto e os costumes requintados das casas senhoriais baianas em cada peça de suas coleções. Telas inspiradas em temas sacros, feitas no exterior e na Bahia, paisagens rurais e marinhas, interiores de casarões e conventos, retratos oficiais, personagens imaginários e outros motivos enriquecem o acervo desta pinacoteca. Aqui se encontram obras dos maiores pintores do passado, como o mestre José Joaquim da Rocha, considerado o fundador da Escola Baiana de Pintura na segunda metade do século XVIII. Autor dos painéis bifaces da antiga Procissão do Fogaréu, encomendados pela Santa Casa de Misericórdia, Joaquim da Rocha estudou em Portugal
e se notabilizou na Bahia ao realizar as perspectivas dos forros das naves de várias igrejas na cidade do Salvador. No acervo do Museu de Arte da Bahia estão presentes telas de seu maior discípulo, José Teófilo de Jesus, pintor das Alegorias dos Quatro Continentes, de A Morte de Judas Macabeu, de Judite e Holofernes e do Rapto de Helena. Outro aluno de Joaquim da Rocha que está representado na Pinacoteca do Museu de Arte da Bahia é o pintor Antônio Joaquim Franco Velasco, autor do retrato do imperador Pedro I do Brasil, feito por ocasião de sua visita à Bahia em 1826, e um dos estudos para as capelas laterais e do forro da nave da Igreja de Nosso Senhor do Bonfim. Dois fundadores da antiga Academia de Belas Artes da Bahia têm suas obras expostas no acervo desta pinacoteca: o espanhol Miguel Navarro e Canizares, autor dos retratos do Terceiro Barão e da Baronesa de São Francisco, e João Francisco Lopes Rodrigues, autor do retrato de Jonatas Abbott e da série de Naturezas Mortas. Manuel Lopes Rodrigues, um dos mais importantes pintores baianos do século XIX, é autor de diversas obras expostas no museu, que foram pintadas nos 10 anos em que estudou na Escola de Belas Artes de Paris, como o Adeus, Os Dois Véus e Alegoria da República, tendo se destacado como retratista oficial no período do Segundo Império. Seu discípulo, Prisciliano Silva, realizou magníficas telas retratando interiores de igrejas, onde buscava o contraste entre a luz e as sombras, como nas obras Sacristia do Carmo, Capela do Santíssimo Sacramento da Sé e da Sala do Capítulo do Convento de São Francisco. Prisciliano foi um eterno conciliador entre as luzes e penumbras das clausuras dos conventos baianos. Aluno de Manuel Lopes Rodrigues, no Liceu de Artes e Ofícios, Alberto Aguiar Pires Valença é considerado um grande intérprete das paisagens baianas, a exemplo de sua obra Santo Antônio da Barra. Outro importante pintor do século XX, com telas expostas no museu, é Manuel Inácio Mendonça Filho, considerado um mestre da cor e da luz. É autor de belas marinhas que retratam paisagens da Bahia. Nestes salões, belas pinturas se harmonizam com objetos de arte, como as porcelanas orientais expostas em grandes vitrines. A maior parte desta coleção é formada por louças utilitárias chinesas de exportação, a exemplo dos serviços de mesa com suas terrinas, sopeiras e travessas, ou de adorno, como jarros, vasos e potes fabricados entre os séculos XVIII e XIX. Centenas de peças desta produção, conhecida como Companhias das Índias, foram transportadas desde o Oriente em naus comerciais, antes de desembarcar na Bahia e hoje admiradas em museus. Classificadas pelas cores dos esmaltes em famílias verde e rosa, a coleção de porcelanas do museu expõe pratos e vasos decorados com motivos florais, em tonalidades que vão da cor púrpura ao rosa, potes com esmalte marrom, conhecidos como louça chocolate, e os azuis e brancos, chamados de louça de Macau, devido ao nome do porto de origem das peças, símbolo de grande prestígio nos lares baianos. Belos exemplares de louças chinesas com decoração imari, de imenso sucesso entre os europeus nos séculos XVIII e XIX, fazem parte desta coleção. Para a admiração dos amantes destas peças, não faltam no acervo belos exemplos dos serviços denominados dos pavões, dos galos e das corças, escolhidos pela família real portuguesa no Rio de Janeiro. Exemplares de porcelana brazonada, decorada com as armas, coroas e monogramas, revelam a importância econômica e social
conquistada por famílias brasileiras, como as do Marquês de Abrantes, do Conde do Passé e do Visconde do Rio Branco, entre outros. Mas a elegância das casas baianas não seria completa sem a presença de serviços e objetos em cristal de extrema pureza e transparência, finamente lapidados, manufaturados no início do século XIX na França, pelas cristalerias Baccarat e Saint-Louis. Jarros, compoteiras, fruteiras, garrafas, licoreiras e cálices de variados estilos brindavam as famílias na Bahia antiga com bela sonoridade ao mais leve toque. Nos salões, as velas realçavam a transparência e o brilho colorido dos candelabros, lustres e castiçais, emprestando um certo toque de magia às solenidades e festas de outrora. Da coleção de prata baiana e portuguesa, merecem destaque os objetos da liturgia católica, como lampadários, salvas e castiçais. Provenientes de igrejas e conventos, esta prataria mostra, além da beleza plástica do precioso metal, o sentido religioso de peças, como bacias, conchas e porta-toalhas que valorizavam as cerimônias de batismo, turíbulos e castiçais, e cruzes muito usados e admirados em altares e procissões. A prata da casa, sofisticação e garantia de renda das elites baianas, em caso de declínio econômico, é representada por serviços de chá, jarras, taças, paliteiros, garrafas e canecos feitos no metal fundido ou cinzelado. Obras de prateiros anônimos mostram perfeição e talento na confecção de peças nos séculos XVIII e XIX, como esta camilha de prata com esplendor em ouro, onde está a imagem do menino Jesus em marfim, feito em Goa, na Índia. Na lâmpada de prata, sustentada pelo anjo torcheiro, esculpido em Jacarandá, e nos castiçais e ponteiras de crucifixos postos nos altares de capelas particulares do passado. Também em prata eram feitas pencas de balangandãs, como esta usada por escravas baianas à cintura em dias de festa. Este objeto de fetiche não era o único carregado pelas sensuais crioulas privilegiadas pelos seus donos, que também exibiam joias em ouro, como estas pulseiras de copo e de punho, correntes e colares de bolas. Nas delicadas mãos das sinhás e sinhás moças, porém, não faltava um adereço essencial da arte da sedução: os leques usados em cerimônias, bailes e casamentos. A coleção dessa peça requintada da indumentária feminina mostra exemplares europeus e orientais, alguns com varetas em madrepérola filigranadas em ouro e prata, e corpo em delicadas rendas, tecidos e papel pintado, representando cenas poéticas e românticas. Uma das mais representativas coleções do museu é a de mobiliário, com peças de alto valor artístico e histórico, modelos portugueses dos séculos XVIII e XIX, interpretados com maestria por marceneiros baianos. Os costumes particulares de cada família podem ser desvendados frente ao irreverente preguiceiro, móvel finamente talhado para o indispensável descanso depois do almoço, ao necessário cofre-escritório, elaborado no estilo indo-português, proveniente de Goa, no século XVII, ou à curiosa pianola costureira, com dupla função, destinada à mulher no passado. Dedilhar belas valsas de Chopin e bordar delicados pontos em finas cambrainhas. Ou ainda, as cadeirinhas de bordar, passatempo produtivo de amas e criadas. Ou a esta arca de noiva em Jacarandá, decorada com 2 corações em marfim, o que nos leva a imaginar ter sido ela feita para um enxoval. Curiosidades do mobiliário não faltam no acervo, como a cadeira de arruar,
meio de transporte de sinhazinhas, damas, fidalgos, vigários e magistrados pelas ruas enladeiradas da Bahia. O elegante canapé, assento utilizado por líderes da Guerra da Independência na Bahia, e o sofá do antigo Teatro São João, de onde personalidades puderam assistir o poeta Castro Alves declamar seus versos, são outras interessantes peças do acervo, testemunhas de um passado cuja história aqui é preservada. Mesas de centro e de encostar, usadas nas refeições, cômodas austeras, algumas com tampo para escrever, camas e outras peças do mobiliário revelam suas formas sóbrias e elegantes nos estilos barroco e neoclássico, fazendo ressaltar o refinado trabalho dos marceneiros baianos e a grande variedade e beleza das madeiras brasileiras. O mobiliário religioso também se destaca nesta coleção, com peças vindas de antigas casas de engenho, igrejas e conventos da Bahia. Santos de devoção, esculpidos em madeira policromada, povoavam oratórios e capelas particulares, revelando a maestria de anônimos santeiros baianos e portugueses. Na coleção se destacam obras raras, como esse exótico retábulo do mundo português, com imagens de São Francisco, de Nossa Senhora da Conceição e motivos da vida de Jesus, o crucifixo em jacarandá, ouro, prata e rubis, ou esta mesa de aba e cancela, ou ainda a imponente imagem do Senhor do Bom Caminho em cedro pintado, feita na Bahia. O acervo do museu inclui ainda uma variedade de documentos históricos, impressos e manuscritos, gravuras e fotografias antigas, além de uma coleção de moedas, medalhas e condecorações. O Museu de Arte da Bahia abre suas portas para que se possa sentir de perto uma importante parte de nossa história.